Oi, Vitória, quanto tempo que a gente não se fala, né? Quem diria que essa quarentena que os professores anunciaram, que ia durar apenas uns dias ou até um mês, ia acabar se tornando tudo isso? Oi, Evelise. Pois é, mas para falar a real, eu nunca soube muito bem o que é esse coronavírus. Sério? Bom, o coronavírus ele faz parte de uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Ele foi descoberto em 1937. Ele se chama coronavírus porque ele é semelhante a uma coroa quando visto de um microscópio. No ano passado, em dezembro, foi registrada uma nova variação dele, que é o SARS-CoV-2, responsável por essa pandemia que a gente está vivendo agora. Uma das consequências desse vírus é a Covid-19, que é a doença que está matando muitas pessoas por aí. Nossa, Evelise, muito obrigada por explicar assim, eu compreendi bem melhor. Apesar disso, eu fico por dentro de todas as notícias. E quem diria que aqueles 50.334 casos confirmados no começo de março na China se tornariam 12.166.694 casos confirmados no mundo, sem contar das 551.350 mortes. É muito triste ver tudo isso acontecer, mas eu fico muito feliz pelos 6.533.433 pessoas que já se recuperaram desse vírus. Nossa, Vitória, eu não sabia que esses números eram tão altos assim. Tu sabia que a Covid-19 afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras? Algumas pessoas podem nem ter sintomas da doença e outras podem morrer por sintomas graves. Os mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Os sintomas menos comuns, mas que não deixam de ser importantes, são dores de desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça e perda de paladar ou olfato. Os sintomas mais graves, que causam mais mortes por aí, é a falta de ar, dor ou pressão no peito e perda de fala ou movimento. Nossa, é muito triste ver tudo isso acontecer, tirando a vida de tantas pessoas e atrapalhando tantos planos de nós estudantes. Ninguém imaginava que os 8 casos confirmados no começo de março aqui no Brasil se tornariam 1.761.501 casos depois de 4 meses. E por conta de tantas pessoas não se cuidarem, já são 69.309 mortes, um número muito triste de vidas perdidas, mesmo não superando os 1.117.922 de pessoas que já se recuperaram. São tantas mortes e tantos casos confirmados, essa doença é muito fácil de ser transmitida. Ela passa de uma pessoa para outra por meio das gotículas respiratórias. Além disso, ao tossir ou espirrar, o doente pode contaminar objetos. Uma pessoa pode infectar-se simplesmente por tocar esses objetos contaminados e levar a mão à boca, nariz e olhos sem antes higienizá-la. As pessoas deveriam tomar mais cuidado e adotar as medidas de prevenção, como por exemplo o uso de máscaras, evitar as aglomerações e lavar as mãos frequentemente, principalmente com água e sabão ou álcool em gel 70%. Mesmo com todas essas informações, ainda há pessoas que insistem em desacreditar desse vírus, deixam de se cuidar e acabam afetando a vida de outras pessoas. Aqui em Rondonópolis, onde eu pensava que não chegaria, já que somos tão afastados, já tem 2.433 casos confirmados. Infelizmente, o irmão do meu avô faleceu com essa doença. Muito triste ver a cidade com 82 mortes já, sem contar o caso suspeitos que somam 2018. Se as pessoas não se cuidarem melhor, não valorizarem a vida e desrespeitar as medidas de prevenção, isso vai demorar muito para acabar. Eu fico feliz com as 1.368 vidas recuperadas e com quem anda se cuidando e ainda não pegou esse vírus, que assim continue, para que quando a gente menos esperar, tudo isso passe. Oi, gente! Oi, Fran. Oi, Fran. Mano, vocês viram como os países reagiram ao corona? Eu vi que teve um monte de país que isolou geral. Tipo, na Itália o confinamento foi geral, na Espanha, nos Estados Unidos, no Brasil. E vocês sabiam que na Alemanha reunião com mais de 2 pessoas é terminantemente proibido? Nossa, sério isso? Sim, mano, sério. Mas tiveram países que ignoraram também a quarentena, né? Começaram a quarentena depois de muito tempo. Foi o caso da Itália,
que ignorou totalmente o que deveria ter feito antes, mas tiveram países que começaram a quarentena logo que começou a ter casos, que foi o caso da China, por exemplo, diferente do Brasil, né, que começou, mas não adiantou muita coisa, porque, né? Sim, e também teve vários países asiáticos, tipo Coreia do Sul e o Japão. Você bota fé que na Coreia, tipo, todo mundo pode circular, os cidadãos são liberados para circular com a recomendação de que fiquem em casa. E no Japão, a mesma coisa, o governo recomenda que fique em casa, mas as lojas e restaurantes vão ficar abertos. É bem preocupante isso. Sim, Fran. E além do problema dos governantes simplesmente às vezes fazendo coisas nada a ver, né, tem a população que para piorar não usa máscara, anda pelos lugares como se nada tivesse acontecido. E ainda tem alguns casos de que as pessoas estão com coronavírus, sabem que estão com o vírus e ainda saem na rua para ir no mercado, nesses lugares. Aconteceu isso inclusive no Brasil, várias e várias vezes. Nossa, isso é uma coisa muito séria. E uma coisa que prejudica ainda mais são as fake news. É cada fake news mais ridícula que a outra, são coisas incabíveis. Dizem que beber água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus e que café cura o coronavírus. E mais, dizem que fizeram uma pesquisa na Itália onde dizem que isso não é um vírus e é uma bactéria. Isso pode enganar muitas pessoas que são leigas e acabam não sabendo se isso é realmente verdade. Matheus, é incrível como essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Mudou totalmente a nossa forma de pensar e de agir. Sim, Ada, as coisas estão mais difíceis e até o jeito de se relacionar com as pessoas. A nossa vida realmente parou. Muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social agora, porque estão sem emprego, né? Então as coisas estão muito difíceis. Sim, mudou nossos valores morais e culturais. Agora, em tempo de crise, a gente aprende a dar valor ao próximo, a dar valor aos profissionais que estão atuando na linha de frente ao combate do coronavírus. Bom, duas vacinas contra o coronavírus serão testadas em brasileiros ao longo dos próximos meses. A primeira é da China e a segunda é da Inglaterra. As, as fabricantes dessa mesma vacina buscam verificar a segurança e a eficácia das doses na proteção do corpo contra os efeitos causados pela Covid-19. Pois é, Matheus, eu só sei que essa pandemia vai mudar completamente a vida das pessoas, a forma delas pensarem. Elas vão dar valor agora às mínimas coisas, como dar um abraço no amigo, ver os familiares, poder estar perto, poder conversar. Acho que as pessoas vão ser melhores do que antes.